Terceira parte. 300 anos e 5 palavras. Há a figura de um livro aberto com algumas palavras e um desenho. Título da obra: Esboço de salão sem nome. Artista: Bernard Hodel. Data: 1751 a 53 depois de Cristo. Técnica: caneta e tinta sobre pergaminho. Origem: emprestada da exposição O Salão de Paris da Biblioteca Britânica. Descrição: uma representação do famoso salão de Madame Geoffrin, cheio de figuras em várias poses de conversação e em repouso. Podem identificar-se no grupo várias personalidades reconhecíveis: Rousseau, Voltaire, Diderot. Mas a inclusão mais interessante corresponde à das 3 mulheres que espalhadas pela sala. Uma delas é claramente Madame Geoffrin. Pensa-se que outra será Suzanne Necker, mas a terceira, uma mulher elegante com o rosto cheio de sardas, permanece envolta em mistério. Contexto: além de ser conhecido pelo seu contributo para a enciclopédia de Diderot, Rodel foi um prolífico criador de esboços e parece ter dado uso às suas capacidades de representação durante muitas das suas aparições no salão de Madame Geoffrin. A mulher das sardas aparece em vários dos seus esboços, mas nunca é identificada. Valor estimado, desconhecido. Paris, França, 29 de julho de 1724. Capítulo 1. A liberdade é um par de calças e um casaco com botões, uma camisa de homem e um chapéu de 3 bicos. Se apenas tivesse sabido disso antes. A escuridão alegara que lhe dera a sua liberdade, mas na verdade isso não existe para uma mulher, pelo menos no mundo em que estas ficam presas dentro da roupa e seladas dentro de suas casas, um mundo onde apenas os homens têm licença para perambular por onde quiserem. Adi passeia sem destino rua acima, com um cesto roubado enfiado acima do cotovelo do casaco. Ali perto, uma idosa encontra-se à porta, batendo um tapete, e alguns trabalhadores demoram-se nos degraus de um café. E nenhum deles pestaneja sequer ou olha para ela, porque não veem uma mulher a caminhar sozinha. Vem um homem novo, pouco mais do que um jovem, a perambular sob o crepúsculo. Não pensam quão estranho, quão escandaloso é vê-la andar por ali. Não pensam em nada de nada. E pensar que Adi poderia ter salvado a alma e pedido simplesmente aquelas roupas. Passaram-se agora 4 anos sem qualquer visita da escuridão. 4 anos e, na alvorada de cada um deles, jura que não desperdiçará o tempo que possui à sua espera, mas uma promessa que não consegue cumprir totalmente. Em todo o seu esforço, Adi é como um relógio a que se deu corda quando o dia se aproxima, uma mola helicoidal que só alivia quando é madrugada. E mesmo nessa altura, descreve um desenrolar implacável, menos alívio do que resignação, com a consciência de que irá começar de novo. 4 anos, 4 invernos, 4 verões, 4 noites sem visitas. As outras, pelo menos, são suas para gastar como quiser, mas, por muito que tente fazer passar o tempo, esta pertence a Luc, mesmo que ele não esteja presente. E, no entanto, não a declarará confiscada, não sacrificará as horas como se já estivessem perdidas, como se já fossem dele. Adi passa por um grupo de homens e toca no chapéu em sinal de saudação. Usa o gesto para descer o tricórnio um pouco mais sobre a sobrancelha. O dia ainda não deu completamente lugar à noite, e sob a longa luz de verão tem o cuidado de manter a distância, sabendo que a ilusão se dissipará sob um olhar mais atento. Poderia ter esperado mais 1 hora e ficar em segurança a coberto da noite, mas é verdade que não conseguia suportar a imobilidade e os segundos morosos do relógio. Pelo menos nessa noite. Nessa noite, decidiu celebrar a liberdade, subir até ao cimo do Notre-Dame e fazer um piquenique ali, com a cidade a seus pés. A cesta balança no seu cotovelo, transbordante de comida. Os dedos de Adi se tornaram mais leves e ágeis com a prática, e ela passou os últimos dias montando o banquete. Um pedaço de pão, uma porção de carne curada, uma fatia de queijo e até mesmo um pote de mel do tamanho de sua mão. Mel, um deleite que Adi nunca mais provou desde que foi embora de Vignon.
onde o pai de Isabel cuidava de uma fileira de colmeias e extraía a cauda cor de âmbar para vender no mercado. Depois deixava as meninas chuparem as superfícies dos favos doces até que os dedos ficassem manchados. Agora ela ergue a recompensa sob a luz minguante e deixa que o sol poente torne dourado o conteúdo do pote. O homem surge do nada, esbarra o ombro no braço dela e o pote precioso escapa da sua mão e se despedaça na calçada de pedras. Por um instante, Adi acha que está sendo atacada ou roubada, mas o estranho logo começa a balbuciar pedidos de desculpa. Idiota, sibila ela, desviando o olhar do xarope dourado, agora reluzindo em meio aos cacos de vidro, para o homem responsável pela perda. É jovem, bonito e encantador, com as maçãs do rosto proeminentes e os cabelos da cor do mel arruinados. E não está sozinho. Os companheiros ficam atrás dele, dando assovios e aplaudindo o erro, com um ar feliz de quem começou as festividades da noite ao meio-dia. Mas o rapaz fica com o rosto de um vermelho vivo, nitidamente constrangido. Minhas mais sinceras desculpas, começa. Mas então a expressão em seu rosto se transforma. A princípio parece de surpresa, depois de divertimento, e ela se dá conta, tarde demais, que os dois estão muito próximos, de que a luz iluminou o seu rosto completamente. Há de se dar conta, tarde demais, de que o rapaz descobriu o truque e de que a mão dele continua sobre a sua manga e, por um segundo, fica com medo de que ele a exponha. Mas quando os amigos dizem para ele se apressar, o rapaz pede para irem na frente, e agora os dois estão a sós na rua de pedras, e Adi está prestes a se desvencilhar da mão na sua manga e sair correndo, mas não vê nenhuma sombra no rosto do jovem, nenhuma ameaça, somente um contentamento inusitado. Me solta, diz a garota, com um tom de voz mais grave, o que só parece agradá-lo mais, mesmo quando larga o seu braço com a rapidez de alguém que encostou no fogo. Sinto muito, eu esqueci quem eu era. Ele abre um sorrisinho malicioso. E parece que você também. Não mesmo, retruca Adi, levando os dedos em direção à faca pequena que colocou dentro da cesta. Eu fiz de propósito. O sorriso se alarga e em seguida ele baixa os olhos, vê o pote de mel quebrado no chão e balança a cabeça. Eu preciso te recompensar, diz. E ela está prestes a falar para ele não se incomodar, que está tudo bem, quando o rapaz estica o pescoço para espiar rua abaixo e exclama: Ahá! Depois entrelaça o braço no dela como se já fossem amigos. Venha, diz, levando-a em direção ao bistrô da esquina. Ela nunca entrou em um bistrô antes, nunca teve coragem de se arriscar tanto assim, não sozinha, não com um disfarce tão precário. Mas o jovem a arrasta como se não houvesse nenhum problema e no último momento coloca o braço sobre os seus ombros. O peso é tão súbito e íntimo que Adi está a ponto de se desvencilhar quando nota um vislumbre de sorriso nos lábios e percebe que o rapaz transformou tudo em um jogo e que se voluntariou para ajudá-la com o seu segredo. Dentro do bistrô, o espaço é cheio de energia e de vida, com vozes sobrepostas e o aroma de algo delicioso e defumado. Tome cuidado agora, diz ele, com os olhos travessos dançando. Fique perto de mim e mantenha a cabeça baixa ou vão descobrir a gente. Ela o segue até o balcão, onde ele pede 2 xícaras rasas com um líquido ralo e preto como tinta. Sente-se ali, diz ele, contra a parede, onde a luz não é tão forte. Acomodam-se em um assento no canto, e ele pousa as xícaras entre os dois com um floreio, virando as asas ligeiramente enquanto explica que a bebida se chama café. É óbvio que ela já ouviu falar a respeito. É a última novidade em Paris, mas assim que leva a porcelana aos lábios e toma um gole, fica bastante desapontada. É escuro, forte e amargo, como os flocos de chocolate que ela provou pela primeira vez alguns anos atrás, só que sem o toque de doçura. Mas o rapaz a encara, ansioso como um cachorrinho, então ela engole e sorri. Embala as xícaras nas mãos e espia o bistrô sob a aba do chapéu, examinando as mesas cheias de homens, alguns com as cabeças abaixadas e próximas, enquanto outros riem, jogam cartas ou passam maços de papel de mão em mão. Ela observa esses homens e mais uma vez fica espantada ao ver como o mundo é aberto para eles, como as portas são acessíveis. Há de voltar a atenção para o companheiro, que continua encarando com a mesma fascinação desenfreada.
No que você estava pensando agora há pouco? Pergunta ele. Não há nenhuma apresentação nem formalidade. O rapaz simplesmente mergulha no assunto, como se eles se conhecessem há anos, e não há alguns minutos. Eu estava pensando que deve ser muito mais fácil ser homem. É por isso que você se disfarçou? Por isso, e por odiar espartilhos com toda a força. Ele ri, de um jeito tão franco e casual que Adi percebe que um sorriso lhe vem aos lábios. Você tem um nome? Pergunta o jovem. E ela não sabe se ele está se referindo ao seu nome verdadeiro ou ao do disfarce, mas se decide por Thomas e observa enquanto ele experimenta a palavra na boca como se fosse um pedaço de fruta. Thomas, pondera ele, é um prazer conhecê-lo. Eu me chamo Remy Laurent. Remy, repete ela, provando a suavidade, a vogal tônica. O nome combina com ele, mais do que a do Lynn jamais combinou com ela. É jovial e gentil, e vai assombrá-la, como todos os nomes, emergindo como maçãs em um riacho. Não importa quantos homens ainda vai conhecer, o nome Remy sempre vai evocar este rapaz, inteligente e entusiasmado, o tipo que ela poderia amar, quem sabe, se tivesse a oportunidade. Há de dar outro gole, tomando o cuidado de não segurar a xícara com cautela demais, de apoiar o peso no cotovelo e de sentar de modo despretensioso, com que os homens se sentam, quando não esperam que haja alguém os observando. É impressionante, elogia ele. Você estudou muito bem os meus congêneres. É mesmo? Você é uma mímica excelente. Adi poderia contar que teve bastante tempo para praticar, que com o passar dos anos isso se tornou uma espécie de jogo para ela, uma maneira de se divertir, que já interpretou dezenas de personagens diferentes até agora e que sabe exatamente o que diferencia uma duquesa de uma marquesa, um estivador do porto de um comerciante, mas simplesmente comenta: todo mundo precisa de um passatempo. Remy dá outra risada ao ouvir o comentário. Ergue a xícara, mas entre um gole e o seguinte volta a atenção para o outro lado do aposento, onde seu olhar recai em algo que o deixa atordoado. Ele engasga com o café e suas bochechas ficam coradas. O que foi? Você está bem? Pergunta ela. Remy tosse, quase derrubando a xícara enquanto aponta para a porta onde um homem acabou de entrar. Você o conhece? Pergunta ela, e Remy cospe as palavras. E você não? Aquele homem é o Monsieur Voltaire. Adi balança a cabeça ligeiramente. O nome não significa nada para ela. O rapaz tira um pacote de dentro do casaco, um livrinho fino com alguma coisa impressa na capa. Ela franze o senho ao ver o título em letra cursiva, mas só consegue ler a metade antes de ele abrir o livreto para exibir uma muralha de palavras, impressas em tinta preta e elegante. Faz muito tempo desde que seu pai tentou ensiná-la a ler, e eram apenas letras soltas, um manuscrito simples. Remy percebe que ela está examinando a página. Você sabe ler? Eu conheço as letras, mas não estudei o bastante para entendê-las, e quando consigo terminar uma frase, fico com medo de não ter entendido o sentido. Remy balança a cabeça. É um crime não ensinar às mulheres as mesmas coisas que os homens aprendem. Ora, eu não consigo nem sequer imaginar um mundo sem a leitura, uma vida inteira sem poemas, sem peças, sem filósofos. Shakespeare, Sócrates, e isso para não falar em Descartes. Só isso? Provoca ela. E Voltaire sem dúvida, e ensaios e romances. Ela não conhece a palavra. É uma única história comprida, totalmente fictícia, cheia de amor ou comédia ou aventura, explica Remy. Ela lembra dos contos de fadas que seu pai lhe contava quando era criança, das histórias sobre deuses antigos que Stella espalhava por aí. Mas esse tal de romance, sobre o qual Remy fala tanto, parece abranger muitas outras coisas. Ela desliza os dedos sobre a página do livrinho emprestado, mas sua atenção está voltada para Remy e a dele por um momento fixada em Voltaire. Você vai se apresentar? O olhar de Remy volta para Adi rapidamente, horrorizado. Não, hoje à noite não. É melhor não. Pense só na história que vou ter para contar. Ele se recosta na cadeira, com o rosto radiante de alegria. Viu só? É isso que eu amo em Paris. Quer dizer que você não é daqui, então? E por acaso alguém é? Ele voltou a prestar atenção nela agora. Não, eu vim de Rennes.
de uma família de tipógrafos, mas sou filho caçula e meu pai cometeu o grande erro de me mandar para a universidade. Quanto mais eu lia, mais eu refletia, e quanto mais eu refletia, mais eu me via convencido de que tinha de vir a Paris. A sua família não achou ruim? É óbvio que achou, mas eu tinha que vir. É aqui que estão os pensadores, é aqui que vivem os idealistas. Paris é o coração do mundo e também o cérebro. Está em transformação constante. Seus olhos dançam com a luz. A vida é tão curta. Em Rennes, eu ia para a cama toda noite e ficava acordado, pensando que outro dia tinha se passado e quem sabe quantos mais eu teria pela frente. É o mesmo medo que a impeliu a ir para a floresta naquela noite, a mesma urgência que a levou ao seu destino. E aqui estou, concluiu ele animado. Não tem nenhum lugar onde eu preferiria estar. Paris não é maravilhosa? Ade pensa nos vitrais e nas portas trancadas, nos jardins e nos portões que os cercam. Pode ser, replica. Ah, você acha que sou um idealista? Ade leva o café aos lábios. Acho que as coisas são mais fáceis para os homens. São mesmo, admite, antes de acenar com a cabeça para a vestimenta. Mas, diz com um sorriso travesso, você não me parece ser uma pessoa fácil de domar. Aut viam inveniam aut faciam, e por aí vai. Ade ainda não sabe falar latim, e ele não traduz a frase, mas daqui a uma década a garota vai procurar as palavras e entender o seu significado. Encontrarei um caminho ou criarei um próprio. E então vai sorrir, um vislumbre do sorriso que ele conseguiu arrancar dela nesta noite. Remy fica corado. Eu devo estar te deixando entediada. De jeito nenhum. Me diz uma coisa, a profissão de pensador paga bem? Uma gargalhada borbulha dentro dele. Não, não muito. Mas eu puxei a meu pai. Ele estende as mãos com as palmas para cima e Ade nota o rastro de tinta ao longo das linhas, manchando as espirais dos dedos do mesmo modo como o grafite costumava manchar os seus. É um bom trabalho. Mas, sob as palavras, ela ouve um ruído mais baixo, o ronco do estômago de Remy. Ade tinha quase se esquecido do pote quebrado, do mel desperdiçado, mas o restante do banquete continuou aos seus pés. Você já visitou a escadaria de Notre Dame? Nova York, 15 de março de 2014. Capítulo 2. Depois de tantos anos, Ade achava que tinha se entendido com o tempo. Achava que tinha feito as amizades com ele, ou que tinham encontrado uma maneira de coexistir. Não se tornaram amigos de modo algum, mas pelo menos não eram mais inimigos. E, no entanto, o intervalo de tempo entre a noite de quinta-feira e a tarde de sábado é impiedoso. Cada segundo avança com a lentidão de uma senhora contando os centavos para comprar pão. Nem sequer uma vez ele parece passar mais rápido, nem sequer uma vez ela se esquece das horas. Parece incapaz de usá-las ou de desperdiçá-las, ou até mesmo de perder a noção delas. Os minutos se dilatam ao seu redor, formando um oceano de tempo impossível de beber entre um segundo e o próximo, entre o aqui e o sebo, entre ela e Henry. Passou as últimas 2 noites perto do Prospect Park, num apartamento confortável de 2 quartos com sacada, que pertence a Gerald, um ilustrador de livros infanto-juvenis que ela conheceu durante o inverno. Uma cama king size, uma pilha de cobertores, o ruído baixo e hipnótico do aquecedor, e nem assim ela conseguiu pegar no sono. Não conseguia fazer nada a não ser contar os segundos e esperar, além de desejar que tivesse dito amanhã para que precisasse suportar só um dia e não 2. Por 300 anos conseguiu suportar o tempo, mas agora existe um presente e um futuro. Agora há algo à espera logo adiante. Agora ela mal pode esperar para ver a expressão no rosto de Henry, para ouvir seu nome nos lábios dele. Ade fica debaixo do chuveiro até a água esfriar, seca e penteia o cabelo de 3 maneiras diferentes, e senta na bancada da cozinha, jogando flocos de cereal para cima e tentando pegá-los com a boca, enquanto o relógio da parede se arrasta de 10h13 para 10h14 da manhã. Ela solta um gemido. Não vai se encontrar com Henry antes das 5 da tarde, e o tempo parece passar mais devagar a cada minuto. Pensa que vai acabar ficando louca. Faz tanto tempo que não sente este tipo de tédio, esta incapacidade insuportável de se concentrar em qualquer coisa, que leva a manhã inteira para se dar conta de que não está entediada. Está nervosa. Nervosa, como amanhã é uma palavra para coisas que ainda não aconteceram.
Uma palavra feita para o futuro, quando tudo o que ela teve por muito tempo foi o presente. Ad não está acostumada a ficar nervosa. Não há nenhum motivo para se sentir assim quando você está sempre sozinha, quando qualquer momento constrangedor pode ser apagado por uma porta fechada ou por um segundo de separação, e cada encontro é um recomeço, uma folha em branco. O ponteiro do relógio marca 11 horas da manhã e ela decide que não pode mais continuar dentro do apartamento. Cata os poucos pedacinhos de cereal que caíram na bancada, deixa o apartamento como estava quando chegou e sai para o fim da manhã no Brooklyn. Pula de loja em loja, desesperada por alguma distração, montando um novo look porque, pela primeira vez em muito tempo, suas roupas não servem para a ocasião, afinal, são as mesmas que usou antes. Outra palavra que caiu em desuso. Ad escolhe uma calça jeans clara, sapatilhas pretas de cetim e um top decotado, e veste a jaqueta de couro, apesar de não combinar com as outras peças. É a única roupa de que ela ainda não consegue se desfazer. Ao contrário do anel, a jaqueta não vai voltar. Ad deixa que a garota entusiasmada de uma loja de maquiagem assente em uma banqueta e passe uma hora inteira aplicando vários iluminadores, delineadores e sombras nela. Quando a atendente termina, o rosto no espelho é bonito, mas não combina. O tom quente dos seus olhos castanhos foi arrefecido pela sombra esfumada ao redor, e a pele está lisa demais, e as 7 sardas foram escondidas pela base de acabamento mate. A voz de Luke se eleva como a névoa diante do seu reflexo. Eu preferiria ver as nuvens encobrindo as estrelas do céu. Ad pede que a garota procure um batom coral, e assim que fica sozinha, limpa as nuvens em suas bochechas. De algum jeito, consegue diminuir as horas até que sejam 4 da tarde, mas agora se encontra do lado de fora da livraria, agitada pela lembrança e pelo medo. Então se força a dar uma volta pelo quarteirão, contando as pedras da calçada e memorizando cada fachada de loja até que faltam 15 minutos para as 5 e ela não aguenta mais. 4 degraus curtos, uma porta aberta e um único medo sufocante. E se... E se eles passaram tempo demais separados? E se as rachaduras voltaram a se fechar e a maldição foi selada ao seu redor mais uma vez? E se tudo foi só um golpe de sorte, uma piada cruel? E se... Ad prende a respiração, abre a porta e entra. Mas Henry não está, e há outra pessoa atrás do balcão. É a garota, a que estava sentada na poltrona de couro no outro dia e que chamou Henry pelo nome quando ele correu para alcançar Ad na calçada. Agora está debruçada sobre o caixa, folheando um livro grande cheio de fotos acetinadas. Ela é uma obra de arte, deslumbrantemente bonita, com a pele negra envolta por fios prateados e um suéter caindo de um dos ombros. Ergue os olhos ao ouvir o sino na porta. Posso ajudá-la? Ad vacila, desorientada por uma vertigem de desejo e medo. Espero que sim. Vim ver o Henry, responde. A garota encara, analisando-a. Então uma voz familiar soa dos fundos da livraria. Bia, você acha que essa roupa está... Henry surge na esquina do corredor, alisando a camisa, e para de falar assim que avista Ad. Por um instante, uma fração de segundo, ela pensa que está tudo acabado, que ele se esqueceu e que ela está sozinha de novo, que o feitiço frágil lançado alguns dias antes foi quebrado como um fio arrebentado. Mas em seguida, Henry abre um sorriso e diz: Você chegou cedo. E Ad fica zonza com o ar que volta aos seus pulmões, a esperança e a luz. Desculpa, diz meio sem fôlego. Não precisa se desculpar. Estou vendo que já conheceu a Beatrice. Bia, esta é a Ad. Ela adora a maneira como Henry diz o seu nome. Luke costumava empunhá-lo como uma arma, uma adaga roçando sua pele, mas na língua de Henry o som é como um sino, leve, vívido e adorável. O nome ecoa entre os dois. Ad, Ad, Ad. Déjà vu, diz Bia, balançando a cabeça. Você já foi apresentada a alguém pela primeira vez, mas tem certeza de que já viu a pessoa antes? Ad quase solta uma risada. Ah, sim. Eu já dei comida para o livro, avisa Henry, enquanto veste o casaco. Não espalhe mais catnip na sessão de terror. Ela ergue as mãos para o alto com as pulseiras tilintando. Henry se vira para Ad com um sorriso encabulado. Você está pronta?
Estão a caminho da porta quando Bia estala os dedos. Barroca, ou quem sabe neoclássica, afirma. Adi olha para trás confusa. Os períodos da história da arte? A outra garota assente. Eu tenho uma teoria de que cada rosto pertence a um período diferente, uma época, uma escola. Bia está na pós-graduação, intervém Henry. História da arte, caso você não tenha notado. O Henry evidentemente pertence ao romantismo. O nosso amigo Robbie é do movimento pós-moderno, da vanguarda. Óbvio, não do minimalismo. Mas você... Ela tamborila o dedo indicador entre os lábios. Tem algo atemporal. Pare de flertar com a garota que estou saindo para o encontro, diz Henry. Encontro. A palavra provoca um arrepio em Adi. Um encontro é algo que foi marcado, planejado. Não é uma oportunidade surgida do acaso, mas uma data que foi reservada em algum ponto do passado para acontecer em um momento no futuro. Divirtam-se, diz Bia com animação. Não fiquem na rua até tarde. Henry revira os olhos. Tchau, Bia. Ele se despede, segurando a porta. Você vai ficar me devendo uma, acrescenta a garota. Eu já estou dando acesso gratuito aos livros. É quase uma biblioteca. Não é uma biblioteca, grita ele de volta. E Adi sorri enquanto segue até a rua. Com certeza é uma piada interna, uma coisa familiar que ambos compartilham, e ela sente uma pontada de melancolia. Se pergunta como seria conhecer alguém tão bem assim, para que as duas pessoas se entendam com tanta facilidade. Pergunta-se se ela e Henry poderiam ter uma piada interna também, se poderiam se conhecer por tempo suficiente para isso. O fim de tarde está frio e os dois caminham lado a lado, não de braços dados, mas encostando os cotovelos, aproximando-se um pouco do calor do outro. Adi fica admirada com isso, com o rapaz ao seu lado, com o nariz enterrado no cachecol em volta do pescoço. Fica admirada ao perceber uma diferença sutil nas suas maneiras, uma pequena mudança na espontaneidade. Dias atrás, ela era uma desconhecida para ele, mas agora não é, e ele está a conhecendo no mesmo ritmo em que ela está o conhecendo. É só o começo e é tudo tão novo, mas já deram um passo na estrada que leva do desconhecido ao familiar. Um passo que Adi nunca foi autorizada a dar com mais ninguém, a não ser Luke. E mesmo assim, aqui está ela, com este rapaz. Quem é você? Ela reflete enquanto os óculos de Henry ficam embaçados com a condensação. Ele percebe que a garota está olhando e dá uma piscadela. Para onde a gente vai? Pergunta ela, assim que chegam ao metrô. E Henry a olha e abre um sorrisinho tímido e torto. É uma surpresa, responde, enquanto descem os degraus. Pegam o metrô da Rota G até a estação na Avenida Greenpoint. Voltam meio quarteirão até chegar a uma fachada monótona, com uma placa onde se lê lavanderia na vitrine. Henry segura a porta e Adi entra na loja. Ela olha para as máquinas de lavar ao redor e ouve o zumbido de estática do ciclo de enxágue e o tremor da rotação. É uma lavanderia. Mas os olhos de Henry brilham maliciosos. É um bar clandestino. Ela é tomada por uma lembrança ao ouvir a palavra e é transportada para Chicago quase um século atrás, com o ritmo do jazz circulando como fumaça no bar subterrâneo. O local está carregado com o aroma de gin e charutos, com o tilintar de copos e com a aura de segredo exposto que envolve tudo aquilo. Os dois estão sentados sob o vitral de um anjo erguendo um cálice. O champanhe borbulha na língua dela e a escuridão sorri contra a sua pele e a leva para a pista de dança. Aquele é o início de tudo e o fim de tudo. Adi estremece, voltando para o presente. Henry está segurando a porta nos fundos da lavanderia e ela se prepara para entrar em um cômodo escuro, para ser forçada a se lembrar do passado. Mas depara com as luzes neon e os toques eletrônicos de um jogo de fliperama. Pinball, para ser mais exata. As máquinas forram as paredes, dispostas lado a lado para dar espaço para as mesas, as banquetas e o bar de madeira. Adi olha ao redor perplexa. Não é um bar clandestino coisa nenhuma, mas no sentido mais estrito da palavra. É simplesmente uma coisa escondida atrás de outra. Um palimpsesto ao contrário. E então? Pergunta o rapaz com um sorriso encabulado. O que você acha? Adi sente o sorriso tomando conta dos seus lábios, tonta de alívio. Eu adorei.
Legal, diz Henry, tirando uma bolsinha cheia de trocados do bolso. Pronta para perder? Ainda é cedo, mas o lugar está quase cheio de gente. Henry a leva até um dos cantos, onde equilibra uma torre de moedas em cima de um par de máquinas antigas. Ela prende o fôlego enquanto insere a primeira moeda e se prepara para ouvir o tinido inevitável da moeda rolando de volta para o recipiente na parte de baixo. Mas a moeda não volta, e o jogo ganha vida, emitindo uma cacofonia animada de cores e sons. Ade solta o ar, uma mistura de prazer e alívio. Talvez ela não tenha uma identidade. Talvez o ato seja tão anônimo quanto um roubo. Talvez, mas neste momento ela não se importa. Puxa a alavanca e começa a jogar. Capítulo 3. Como você é tão boa assim no pinball? Henry exige saber enquanto ela acumula os pontos. Ade não tem certeza. A verdade é que nunca tinha jogado e levou algumas partidas para pegar o jeito da coisa, mas agora encontrou o ritmo certo. Eu aprendo rápido, responde, um segundo antes da bola deslizar entre as pás da máquina. Recorde de pontuação, anuncia o jogo com uma voz mecânica. Muito bom, grita Henry em meio ao barulho. É melhor deixar seu recorde registrado. A tela pisca, esperando que ela digite o seu nome. Ade vacila. É assim, explica ele, mostrando como selecionar as letras dentro da caixinha vermelha. Ele dá um passo para trás, mas quando Ade tenta, o cursor não sai do lugar. A luz apenas pisca sobre a letra A, zombando dela. Deixa pra lá, diz a garota, afastando-se. Mas Henry se aproxima para ajudar. Máquinas novas, problemas antigos. Ele dá um empurrão na máquina com o quadril e o quadrado fica sólido ao redor da letra A. Pronto. Está prestes a abrir espaço para Ade, mas ela o segura pelo braço. Põe o meu nome enquanto eu vou buscar mais uma rodada de cerveja. Agora que o lugar está cheio de gente, fica mais fácil. Ela surrupia 2 cervejas da beirada do balcão e volta pelo meio da multidão antes mesmo que o bartender se vire para olhar. Assim que chega, com as bebidas na mão, a primeira coisa que vê são as letras, brilhando em um tom vermelho vivo na tela. A-D-I. Eu não sabia como soletrar o seu nome, diz Henry. Está errado, mas não importa. Nada mais importa a não ser aquelas 3 letras reluzindo para ela, quase como um carimbo, uma assinatura. Vamos trocar, diz Henry, com as mãos nos quadris dela enquanto a guia até a sua máquina. Vamos ver se eu consigo quebrar esse recorde. Ela prende o fôlego e espera que ninguém nunca consiga fazer isso. Jogam até ficarem sem moedas e sem cerveja, até o lugar ficar lotado demais para ser confortável, até realmente não conseguirem mais ouvir um ao outro em meio aos apitos e estrondos dos jogos e aos berros de outras pessoas. Então caem fora do fliperama escuro. Atravessam a lavanderia iluminada por lâmpadas claras demais e saem para a rua ainda transbordando de energia. Já está escuro e o céu é uma cobertura baixa de densas nuvens cinzentas, prometendo chover. E Henry enfia as mãos nos bolsos e olha de um lado para outro. E agora? Você quer que eu escolha um lugar? É um encontro igualitário, diz ele, alternando o peso entre os calcanhares e a ponta dos pés. Eu me encarreguei do primeiro capítulo, agora é sua vez. Ade cantarola baixinho, olhando ao redor e evocando uma imagem mental da vizinhança. Ainda bem que eu encontrei a minha carteira, diz dando um tapinha no bolso. É óbvio que não encontrou coisa nenhuma, mas antes de sair pela manhã, limpou a gaveta da cozinha do ilustrador que tinha algumas notas de $20. Considerando a entrevista recente que ele deu ao The Times e o suposto valor da venda dos direitos do seu último livro, Gerald não vai sentir falta do dinheiro. Por aqui, Ade dispara pela calçada. Falta muito ainda? Pergunta ele depois de 15 minutos, quando ainda continuam andando. Pensei que você fosse um nova-iorquino, provoca ela. Mas os passos dele são largos o bastante para acompanharem a velocidade dela, e 5 minutos depois dobram uma esquina e ali está. O Nighthawk ilumina a rua escura, com as lâmpadas brancas desenhando padrões na fachada de tijolos e um letreiro escrito Cinema, projetando-se em neon vermelho acima da entrada. Ade já foi a todos os cinemas do Brooklyn, dos multiplexes gigantescos com assentos de estádio até as salas independentes com sofás de gastos e presenciou todas as combinações de lançamentos e nostalgia. E o Nighthawk é um dos seus cinemas preferidos.
Ela examina os quadros de filmes, compra 2 ingressos para uma exibição de intriga internacional, já que Henry disse que nunca assistiu a esse, depois pega o rapaz pela mão e o guia pelo saguão em direção à sala escura. Entre um assento e outro, há uma mesinha com menus de plástico e blocos de papel para anotar os pedidos. Evidentemente, Ad nunca pôde pedir nada. As marcas a lápis desaparecem. O garçom se esquece dela assim que some de vista. Então, se aproxima para ver Henry preenchendo a comanda, entusiasmada pelo mero potencial do ato. Os trailers passam enquanto os assentos enchem ao redor e Henry pega sua mão, entrelaçando os dedos nos dela como se fossem elos de uma corrente. Ad olha de relance para ele, banhado pela luz tênue da sala, cachos castanho escuros, maçãs do rosto proeminentes, boca bem delineada, um lampejo de semelhança. Não é a primeira vez que vislumbra Luke em um rosto humano. Você está me encarando, sussurra Henry sob o som dos trailers. Ad pisca. Desculpa, ela balança a cabeça. Você se parece com uma pessoa que eu conhecia. Espero que seja alguém de quem você gostava. Não exatamente. Ele a olha com uma expressão fingida de ultraje e Ad quase solta uma risada. Era mais complicado que isso. Era amor, então? Ela balança a cabeça. Não. A resposta demora a sair dos seus lábios e é menos enfática. Mas era muito bom olhar para ele. Henry ri enquanto as luzes se apagam e o filme começa. Um garçom diferente aparece e se agacha enquanto entrega o pedido. Ad pega uma batata frita de cada vez, afundando no conforto do filme. Olha de canto de olho para ver se Henry está se divertindo, mas o rapaz não está nem olhando para a tela. Sua expressão, cheia de energia e ânimo uma hora atrás, está contraída em uma careta de tensão e ele balança os joelhos sem parar. Ad se aproxima e sussurra. Você não está gostando do filme? Henry abre um sorriso amarelo. É bom, responde, remexendo-se no assento. Só um pouco lento. É Hitchcock, ela tem vontade de dizer, mas em vez disso sussurra de novo. Vale a pena, eu juro. Henry gira o corpo em sua direção, franzindo a testa. Você já assistiu? É óbvio que Ad já assistiu. A primeira vez foi em 1959, em um cinema de Los Angeles. Depois, nos anos 1970, em uma sessão dupla com o filme mais recente da época, Trama Macabra. E depois, mais uma vez, alguns anos atrás, no Greenwich Village, durante uma retrospectiva. Hitchcock dá sempre um jeito de ser ressuscitado e inserido de volta no circuito cinematográfico a intervalos regulares. Já, sussurra ela de volta, mas eu não ligo. Henry fica em silêncio, mas é evidente que ele liga. Recomeça a balançar o joelho e depois de alguns minutos se levanta e sai para o saguão. Henry, chama ela confusa. O que foi? Qual é o problema? Ad o alcança assim que ele abre a porta do cinema e sai na calçada. Desculpe, balbucia ele. Eu precisava de ar fresco. Mas é óbvio que não é esse o problema. Ela começa a andar de um lado para o outro. Fala comigo. Henry diminui o ritmo. Eu só gostaria que você tivesse me contado. Contado o quê? Que já tinha visto o filme. Mas você não viu, retruca ela. E eu não ligo de ver de novo. Gosto de ver as coisas várias vezes. Mas eu não, dispara ele, e em seguida esmorece. Desculpe, ele balança a cabeça. Desculpe, não é um problema seu. Ele passa a mão pelos cabelos. Eu só... Balança a cabeça outra vez e se vira para encará-la, com os olhos verdes parecendo vidrados na escuridão. Você já sentiu como se estivesse ficando sem tempo? A de pisca e é transportada para 300 anos atrás, quando estava ajoelhada no chão da floresta, com as mãos escavando a terra cheio de musgo, enquanto os sinos da igreja soavam ao longe. Não estou falando do tipo de sensação que as pessoas têm quando dizem que o tempo voa, Henry fala. Mas de sentir que o tempo está passando rápido demais e que, por mais que você tente estender a mão e agarrá-lo, tente se segurar ao agora, ele continua correndo. E a cada segundo que passa, há menos tempo e menos oxigênio. Às vezes, quando eu estou tranquilo, começo a pensar sobre isso e não consigo mais respirar. Tenho que me levantar e me pôr em movimento. Henry abraça o próprio corpo, cravando os dedos nas costelas. Faz muito tempo desde a última vez que Ad sentiu esse tipo de urgência.
mas se lembra muito bem da sensação, do medo tão intenso que parecia que ia esmagá-la. Em um piscar de olhos, metade da sua vida já passou. Não quero morrer do mesmo jeito que vivi. Nascida e enterrada no mesmo lote de 10 metros de extensão. Adi estende a mão e o pega pelo braço. Venha, diz puxando-o a rua abaixo. Vamos? Para onde? Pergunta Henry. E Adi desliza a mão até a dele e aperta com força. Encontrar algo novo para você.